Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Luiz Henrique Omena e agora eu vou apresentar o meu trabalho, intitulado Vieses nos relatórios dos analistas e a relação com a acurácia de suas previsões. Enfoque na centralidade, cooperação, diversidade, exclusão e liberação. E esse foi um estudo de caráter investigativo, inserido na literatura de vieses de analistas do mercado de capitais, com foco em vieses e tons linguísticos. Especificamente, o mercado de capitais é um ambiente com inúmeras trocas entre organizações e investidores, dessa forma favorecendo a criação de um ambiente com determinada assimetria de informações, em que haverá custos de transação devido a conflitos de interesse entre os agentes. E nesse contexto, a figura do analista financeiro surge como uma peça-chave na intermediação da relação entre organizações e investidores, disponibilizando uma análise de performance e de perspectivas futuras confiáveis sobre as entidades. Entretanto, os analistas financeiros não são capazes de reter toda a informação disponível e atribuí-la ao preço de ações. Assim, nenhuma previsão e tomada de decisão quanto a premissas é totalmente racional. E nesse sentido, é possível relacionar o comportamento humano de analistas ao uso de princípios heurísticos, que são atalhos mentais que tornam a execução de algumas tarefas algo menos complexo. Contudo, criam soluções enviesadas. E entre tais possíveis atalhos mentais, é possível destacar os princípios heurísticos linguísticos, que produzem vieses linguísticos, como o viés da comunalidade, que é o resultado de uma escrita que emprega valores comunais. E é possível ainda associar o viés de comunalidade à dimensão de individualismo-coletivismo, descrita por Hofstede, na medida em que se pressupõe que pessoas com culturas mais coletivistas teriam um viés de comunalidade mais acentuado em seus textos. Dessa forma, o objetivo central do estudo foi mensurar qual a relação entre a acurácia de previsões de analistas e a escrita comunal resultante de uma formação cultural anterior. E para isso, enquanto procedimentos metodológicos, foram aplicados testes estatísticos sobre duas amostras. Uma amostra com relatórios de analistas financeiros brasileiros e de empresas brasileiras, e outra amostra formada por relatórios de analistas financeiros estadunidenses com empresas estadunidenses. E os principais testes estatísticos empregados neste estudo foram três: uma regressão múltipla, que auxiliou inclusive na definição das variáveis que seriam estudadas, tendo como variável principal a ser explicada o erro de previsão. E além disso, os outros testes estatísticos foram a correlação de Spearman e o teste U de Mann-Whitney. E como principais resultados, é possível destacar os dados obtidos após os testes estatísticos com a aplicação da regressão linear sobre ambas as amostras. Com base nesses dados e nos demais testes estatísticos, foi possível inferir sobre a relação dos componentes de uma linguagem comunal e o erro de previsão de analistas financeiros. E o erro para esse estudo é a diferença entre o lucro por ação real e o previsto. E dentre as constatações centrais do estudo, é possível apontar que os relatórios de amostras do Brasil, que os relatórios da amostra do Brasil, para os relatórios da amostra do Brasil, quanto maior a quantidade de palavras que diferenciem determinada empresa em relação à concorrência, maior o erro de previsão de analistas. Já para os relatórios de analistas dos Estados Unidos, foi possível constatar que quanto maior a quantidade de termos que exprimem diferenciação, maior o erro de previsão. Além disso, foi constatado que relatórios de analistas estadunidenses possuem menor erro ao empregar termos que expressam afinidade com grupos sociais e consonância com os valores do público-alvo das empresas e da sociedade. E esses resultados demonstram que a pesquisa atendeu ao objetivo proposto, contribuindo, dessa forma, para a expansão da literatura disponível na área de vieses de analistas financeiros. Assim, eu me despeço de vocês e agradeço pela disponibilidade
E também agradeço por toda a sua atenção durante a apresentação, dos resultados dessa pesquisa.